Muito nas introduções, que a gente tem bastante coisa para falar. Começar mês de setembro com bastante conteúdo de AWS de cloud para vocês, tá? Pessoal, hoje o nosso foco da sessão é falar de ofertas e soluções AWS, mas a gente ficou com uma pendência da última sessão de falar um pouquinho não só de cloud, benefícios e modelos de funcionamento, mas também de como que a TD Synnex se encaixa nisso. Todo mundo aqui já é parceiro TD Synnex, né? E já é parceiro AWS. Mas todo mundo já sabe como é que a TD Synnex, como é que a distribuição se posiciona dentro do funil de vendas de nuvem? Como que a gente consegue agregar ao fluxo de vendas de vocês? É isso que a gente vai falar aqui, tá bom, pessoal? Para que todo mundo tenha esse entendimento, consiga sair daqui e consiga posicionar a TD Synnex junto com a AWS para os clientes, tá? Então vamos lá. Antes disso, eu sei que o nosso papo aqui vai ser bem focado em vendas, tá, pessoal? É bem para como trabalhar com o cliente mesmo. Mas não posso falar de TD Synnex sem comentar a nossa posição como agregador de soluções, como integrador global dentro desse ecossistema de TI, tá? O que eu quero dizer com isso? É para que vocês saibam que vocês estão tanto posicionados dentro desse ecossistema, como parceiros, seja de serviço, seja de software, mas também como empresas que podem se beneficiar desse sistema todo. O papel aqui é conseguir integrar vocês com os principais provedores de âncora de nuvem, como a casa da AWS, com os consumidores, com as equipes de serviços gerenciados, com os parceiros de tecnologia, para que vocês consigam ter esse apoio e estarem inseridos dentro desse ambiente inteirinho, tá? E falando de como a Telecine apoia a parceria de vocês, nosso papel aqui também é ajudar vocês a aprender, é isso que a gente está fazendo aqui agora, tanto da parte comercial quanto técnica, a nossa função também é ajudar vocês a se capacitar em nuvem, a conseguir entregar para os seus clientes um serviço de qualidade e capacitar os seus clientes também, que é algo super importante. A gente está aqui também para resolver a complexidade desse ecossistema todo de tecnologia, seja por meio de capacitação, seja por meio de serviço, seja por meio do nosso portfólio extenso. Aqui tem parceiros, sei que tem parceiros que já nasceram na nuvem, mas que se tiver uma demanda de segurança, até de hardware, não precisa ter estoque em casa, não precisa se preocupar com isso, o Destiny resolve essa complexidade, e ao contrário também. Parceiros que vieram da infra tradicional, vieram de outras áreas de TI, querem começar na nuvem, a gente está aqui também para ajudar vocês a entregar, a resolver essa complexidade, tá? E, é claro, entregar o serviço. A gente tem um portfólio também de serviços gerenciados, equipes que vocês podem contratar para conseguir entregar, e, é claro, te ajudar a evoluir. É o que a gente está fazendo aqui, mas também a gente tem equipes de BDMs, de vendas, que vão ajudar vocês tanto a entender os programas da AWS, a entender os incentivos, a entender qual que é a jornada que mais se adequa ao business de vocês e acompanhar vocês passo a passo na jornada, tá bom? Então, esse é um pouquinho do nosso escopo aqui para habilitar a jornada de vocês na nuvem em AWS. Mas agora a gente está aqui para falar mesmo é de vendas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso modelo, como é que a gente agrega valor à operação do cliente. Primeiro de tudo, pessoal, a Telecine não tem cliente, tá? Falando bem sincero, nossos clientes são os parceiros. A gente busca aqui agregar o fluxo de vocês com os clientes finais, por meio de acompanhamento antes, durante, após a venda, por meio de suporte ao cliente para trazer mais segurança, tanto técnica quanto comercial, para apoiar no faturamento do seu cliente, no que ele consome de AWS. Então, entender como que a gente facilita a operação dele, como é que a gente traz isso para o faturamento local, tudo por meio de uma plataforma centralizada que é a Stream Stellar, para que vocês todos tenham acesso. E por último, claro, a gente, desenvolvendo vocês como parceiros, vocês também conseguem entregar mais para o cliente final, né? Então, também é nosso papel aqui conseguir apoiar vocês a crescer, a estar sempre um passo à frente como parceiro da AWS. Tá bem? Pessoal, dúvidas, por favor, podem ir colocando no chat ou na parte de perguntas e respostas. E se quiser abrir o microfone e não conseguir sinalizar a gente, para que vocês possam falar, tá bom? Boa. Vamos falar então de faturamento primeiro, que é um ponto importante da nossa operação, tá, pessoal? É entender o que o seu cliente consome de nuvem,
pensando que nuvem é um consumo recorrente, a gente falou disso na sessão passada. O cliente vai pagar pelo que ele consome durante o mês. Consumiu mais, vai pagar mais, consumiu menos, o custo também acompanha essa demanda, tá? Exceto alguns processos de savings plan, de licença reservada, que ele quer ter maior previsibilidade, que ele quer ter um custo reduzido por uma compra em upfront, certo? Mas esses são os dois modelos. Ou pay as you go, conforme a demanda, ou por upfront, seja com licença reservada ou savings plan. Tá? E como que funciona essa cobrança, né? É mensal. Ele vai consumir durante o mês, vamos dizer que do dia 1 ao dia 30, ou 31, ou 28, 29. Dia 5 do mês seguinte, ele paga por esse consumo feito durante o mês. Direto com a AWS, ou seja, sem intervenção de distribuidor, ele vai fazer esse pagamento para o fabricante via cartão de crédito, porque ainda é uma transação internacional, então vai ter que arcar com termos como dólar turismo, impostos de cartão de crédito, IOF, né? A ideia aqui, pessoal, é que a gente consiga, por meio da distribuição, nacionalizar esse faturamento, trazer mais facilidade operacional, mais fluxo de caixa para o seu cliente. Então, ao invés de ele pagar via cartão, a gente oferece um método de pagamento alternativo, que é o boleto, com dólar pre-tax, já com os impostos inclusos e com mais fluxo de caixa. Pensa que, em vez dele pagar aqui até do dia 5 para a AWS, a gente vai pagar essa conta em nome do cliente, a gente tem mais prazo para isso, que são 20 dias, e emite um boleto com mais 30 dias para pagamento. Então, a gente fala de um fluxo de caixa para o cliente final de mais ou menos 50 dias para pagar esse conto. O que traz, sim, mais previsibilidade, traz, sim, mais conforto para ele saber o que ele vai pagar e ter um método que tenha menos risco fiscal e que seja mais confortável, tá bom? Isso aqui, pessoal, por si só já consegue ser uma oferta de vocês para o cliente de vocês, que está consumindo a AWS, que vocês não sabem, ou enfim, não tem acesso direta com esse cliente. É uma porta de entrada para entender como que esse cliente está pagando pelo serviço, né? E já conseguir fazer uma análise no ambiente, conseguir otimizar, enfim. Essa é um pilar que a distribuição traz para o faturamento dos clientes de vocês. Certo? Até aqui alguma dúvida? Então vamos lá. Além disso, pessoal, a gente busca, como eu disse, agregar valor para esse processo. Então, a gente oferece também para os clientes de vocês e para vocês um centro de suporte NOC, que a gente é uma camada extra de suporte para agregar essa operação, tá? A gente atua nível 1 e nível 2, o que isso quer dizer? Que a gente conseguir resolver de maneira simples, sem precisar fazer novas contratações ou mudanças significativas no ambiente, porque, como eu disse, a gente não tem cliente final, vai ser sempre junto com vocês, tá? O cliente é sempre do parceiro. Mas o que ele, putz, caiu o meu FA, não conseguiu, bloqueou meu MPEG, não consegui entrar na minha conta, ou putz, pediu acesso a um servidor às 3 da manhã, ele pode entrar em contato com a gente diretamente, não precisa falar com vocês, tá? Então, é uma camada extra de suporte, a gente atende em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Todos os engenheiros são certificados pela AWS e o atendimento pode ser feito via telefone, e-mail ou ticket. Uma camada a mais para o seu cliente de valor, tá bom? Fora isso, pessoal, a gente tem outras equipes de suporte que conseguem ajudar vocês tecnicamente, tá? A gente tem a nossa equipe de pré-vendas, que pode apoiar vocês de maneira gratuita, para apoiar com orientação técnica, com precificação, fazer calculadora AWS, entender estimativas. Ou também, pessoal, a AWS possui alguns processos de especialização, que a gente vai falar mais para frente, para ajudar vocês a se diferenciar, a se especializar como parceiro. E a gente consegue apoiar vocês também nesses programas, tá bem? Além disso, a gente tem o nosso COI, que é o nosso Centro de Excelência em Cloud, que é uma autoridade máxima aqui em termos técnicos de AWS, tá? Então, é a pessoa que vai ajudar vocês em programas de mais complexidade, em incentivos também mais complexos, apoiar em certas entregas. Então, a gente tem aqui todo um arcabouço técnico para apoiar vocês tecnicamente antes da venda, tá? E para fazer a entrega, a gente também tem a nossa equipe de serviços. Ela é feita de maneira contratada, mas caso você não tenha a expertise no momento que seu cliente precisa, ou você não tem braço, enfim, as demandas estão ocupando muito do tempo do time de vocês, vocês podem contratar a nossa equipe de serviços para fazer essa entrega, tá? Sempre de maneira white label, como eu disse, o cliente é de vocês,
mas para qualquer apoio necessário para executar o serviço, executar o projeto, vocês podem se contar conosco, tá bem? Tem toda a questão do NDA, tem o contrato, para que vocês tenham máxima segurança e o cliente de vocês também. Por último, depois da venda, né? Então, a gente fez toda essa implementação do cliente, seja em projeto, seja de faturamento. Ele está dentro do faturamento feito pela TDCinex. E quer alguma ajuda para entender treinamento de consumo, segunda via de boleto, dúvidas também técnicas sobre o consumo dele, sobre a console. A gente tem uma equipe aqui dentro de pós-venda que é dedicada para temas de cloud. Então, a gente garante aqui um retorno bem rápido, bem efetivo, para qualquer dúvida que vocês tenham depois da migração, tá? E também esse processo de transferência de billing, a gente consegue fazer em conjunto com essa equipe. Então, é mais uma camada de apoio para vocês, para garantir sucesso nessa jornada, para garantir que vocês tenham fluxos operacionais mais tranquilos. A gente está aqui para apoiar vocês, tanto em termos de vendas, em termos de apoio estratégico na parceria, apoio técnico, apoio na entrega. Conte com a gente para facilitar esse processo todo, tá bem? Essa é a mensagem que eu quis passar aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, com a gente aqui da Telephoenix, tá? Para fazer o onboarding, conhecer as ferramentas, fiquem à vontade, porque o espaço também é de vocês. Muito obrigada. E agora sim eu passo a palavra para o Dani Vicentini para a gente falar de ofertas AWS. Oi, gente, bom dia. Se eu puder resumir, não vamos deixar projeto na mesa. O time TD está aqui para ajudar pré-venda, desenvolvimento, projeto e até na entrega, né, dos primeiros projetos. Essa é uma recomendação que a gente faz, né? Só, acho que talvez o mais importante, não vamos deixar oportunidade na mesa, é isso que a gente não pode, tá bom? Hey, obrigado. Eu vou pôr minha tela aqui para compartilhar, gente. Esse material, confere só se vocês estão vendo. Faz um joinha para mim. Aqui, sim. Tá. O que a gente vai olhar aqui, gente? A ideia desses 45 minutos, esse material eu vou deixar com vocês, é um material grande em quantidade. Eu quero passar por alguns destaques e eu quero também ouvir vocês, né? A ideia é a gente poder debater um pouco, ou chat, ou entra em áudio, tá? O que a gente fez aqui? A gente sabe que, final do dia, se o nosso cliente vai comprar soluções on-premises em nuvem, não importa tanto. Ele, obviamente, que a gente quer que seja em nuvem, mas o que importa é que vocês resolvam o problema de negócio deles. Então, quando a gente começou a trabalhar aqui com os parceiros e muito legados do mundo tradicional, veio esse tipo de pedido, nos ajude a gente juntar as coisas e deixar mais claro o que a gente pode vender e entregar para o cliente. Então a gente criou aqui uma espécie de guia para os nossos parceiros para falar o seguinte: se eu vou para o meu cliente e não tenho nenhum problema específico, como é que eu abro um discurso? Como é que eu faço uma investigação para saber que tipo de problema de negócio ele pode ter? Então a gente separou um pouquinho esse material que eu vou deixar com vocês, tá? E ele está estruturado um pouco. Eu vou dar uma visão bem simplista, mas importante dos nossos serviços principais, né? Tudo que a gente está colocando aqui é o que a gente mais vende, pessoal, no universo de SMB. E depois o mais importante, como é que é isso aplicado, né? Eu falo, um cliente nosso não compra um serviço S3, ele precisa de backup, ele precisa de recuperação, ele precisa resolver um problema de armazenamento. Então, um pouco desse exercício, dessa hora que eu vou, desses 45 minutos que eu quero compartilhar com vocês, é como é que a gente junta tudo. Então, a gente vai explorar um pouquinho oportunidades para a gente posicionar cloud, vamos olhar um conjunto de soluções AWS que eu vou dar um destaque só para vocês terem uma memória e conhecer, e o mais importante, o que a gente vende, que perguntas a gente faz para a gente tentar encontrar oportunidades junto do nosso cliente, tá bom? Então, eu separo aqui, ó, esses 4 pilares de conversa. Se o meu cliente ainda não ligou para você e falou, eu preciso de uma solução, né? Até para a gente fazer
uma pesquisa, e nós vamos ter, lembrando que ao longo aqui do nosso programa, a gente vai falar, principalmente para o time de vendas, de metodologias para ajudar vocês a abrir oportunidades junto do nosso cliente, tá? Mas o que eu trago aqui hoje é muito mais experiência prática. Quando que os nossos parceiros que ainda não têm um projeto identificado conseguem trazer projetos, tá? Então, se o cliente está fazendo uma aquisição, uma renovação, é um momento. Se ele não está necessariamente satisfeito com a solução que ele tem, ele quer procurar alguma coisa nova, né? É um momento de oportunidade. Cliente passando por um desafio, algo recente que aconteceu, e qual cliente, né? Vai dizer que não tem orçamento e está com baixo orçamento. Essa é uma oportunidade excelente de cloud, porque a gente está falando de OPEX, né? Outra coisa, que é o quarto ponto, o cliente até tem o desejo, está interessado, mas ele tem desafio e braço para fazer uma implantação. Então, se o nosso cliente está passando por pelo menos uma dessas 4 condições, é uma oportunidade da gente ir adiante e a gente fazer uma investigação, tá bom? Daqui para frente, gente, eu vou explicar um pouquinho as nossas soluções mais importantes e até valores, só para vocês entenderem um pouquinho, e como é que a gente vai atacar o mercado, tá? Em termos de que tipo de solução. Eu comecei por armazenamento porque ela é a solução de menor atrito, né? O cliente hoje, nós já passamos, né, da fase de se cloud funciona, é bom, é confiável, etc., mas por uma fase de dúvida do cliente, do tipo, será que vai funcionar? Será que a minha disponibilidade? Será que a latência? Enfim, tudo que está relacionado ao redor das soluções de armazenamento, a fricção é menor, tá? A gente falar de backup, a gente falar de recuperação de desastre, a gente falar de fornecer para o nosso cliente alternativas de melhor custo-benefício para ele armazenar, né? Para ele gravar. E só por curiosidade, né? Vocês não vão precisar lembrar de tudo isso, a gente está aqui, mas como que é o nosso modelo, né, de consumo de armazenamento? A gente faz a faturação por hora, né? Cada consumo por hora de armazenamento, a gente computa aí no fim do mês para passar a fatura, tá bom? Só por curiosidade, às vezes é uma pergunta do cliente, eu quero que você saiba, esse é um modelo importante quando a gente está fazendo um projeto. Quanto de dado a gente vai armazenar? É importante a gente ter essa informação e a gente tem essa cobrança mensal, tá? Muito rapidamente para vocês entenderem, temos todos os sabores de armazenamento. Então eu vou destacar mais aqui servidor, vamos dizer assim, serviço de arquivos, disco virtual, que é o que vai na máquina virtual. A gente trabalha com todas as ferramentas de storage e NAS, que é aquele armazenamento que normalmente o cliente tem localmente para servir de diretório de arquivos para os seus usuários. E para clientes que querem mover para a nuvem grandes quantidades de dados, a gente tem vários sabores aí de soluções para ajudar a mover os seus dados ou copiar os seus dados, se ele só quer backup, para nuvem. Tá? O que eu queria que vocês se lembrassem é que a gente tem todo tipo de solução de armazenamento. No nosso mercado SMB, a gente vende muito esses 2 carinhas que vocês estão vendo nessa tela, tá? O S3, que é um serviço de armazenamento de objetos ou arquivos. Então, o cliente bota os seus arquivos lá, ele tem a garantia de uma alta durabilidade, chance de perder essa informação praticamente nula. E normalmente é um dos primeiros serviços que a gente vende, tá? Quando o cliente ele quer conhecer nuvem, tá? E o segundo, o Block Store, ele é o disco virtual que a gente coloca junto das nossas máquinas virtuais. Então, se eu tenho um servidor na AWS, com certeza ele está usando um Block Store, né, um disco, tá bom? E lembrando aqui, só para vocês saberem, quando eu estou desenhando um projeto e com o time de pré-vendas a gente vai falar bastante disso, como é que a gente calcula o projeto? No final do dia eu preciso saber no total quanto que o nosso cliente está armazenando, tá? Esse tipo de forma de dado para a gente fazer estimativa é onde a gente vai
discutir depois nas sessões de pré-venda, tá? Mas o que que eu quis dizer de mais importante aqui, gente, que eu costumo falar, o que que o nosso cliente está procurando quando para a gente dizer o seguinte, opa, isso é uma oportunidade de storage. Eu deixei aí essas perguntas, essas situações, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, poxa, que acontece muito, tá? Que é um dos primeiros serviços que a gente gosta de falar. Eu preciso ter, talvez, da forma mais barata possível, uma cópia dos meus servidores para um evento de falha completa. Né? A gente tem soluções, eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que que a gente preparou para vocês, de como eu posso, por exemplo, pegar uma cópia completa de um servidor de aplicação do nosso cliente e deixar ele em nuvem. Para o caso de uma falha, a gente recuperar. Mas eu deixei aqui para vocês, não vou passar por isso, né? Por todos não dá, opções para vocês entenderem quando a gente está falando destes tipos de busca que a gente pode procurar no nosso cliente, a gente tem oportunidades de levar soluções, tá? E o que que a gente preparou para vocês, tá? Para a gente começar, é o que eu falo, kit vendedor. Eu vou sentar com o meu cliente fala, o que que você tem para mim para vender? Separamos essas três opções. Meu primeiro backup em nuvem. A ideia é que a gente tenha um backup de baixo custo de imagens ou dos dados críticos que o administrador do nosso cliente diz que precisa. Então a gente pode fazer uma cópia e deixar em nuvem e reter por um longo período, ao menor custo possível. Esse é o tipo de projeto número 1. O projeto número 2, como eu estava falando, para conectar com o começo. Poxa, eu tenho. Meu storage está no momento de renovar. Poxa, podemos conversar de nuvem? Você continua tendo seu storage, pode proteger o investimento que você já tem e usa o disco da nuvem, que é praticamente ilimitado e você só vai pagar pelo que consome. E a solução número 3, que é a solução mesmo inicial, que a gente chama de disaster recovery. O que que é isso? O cliente continua tendo seu data center, eu faço uma cópia para a AWS. Se o data center do cliente falhar, a gente levanta temporariamente essa cópia na AWS até que o cliente restaure a sua solução on-premise. Essas três soluções que eu estou compartilhando, gente, são três soluções que eu digo são soluções arroz com feijão que os nossos clientes eventualmente procuram ou estão esperando que a gente possa levar essas soluções para eles. Tá bom? O que eu separei para vocês, eu não vou entrar aqui porque eu quero dar uma passada no todo, tá? A gente preparou, esse é um material e temos outros de perguntas, que eu falo são as perguntas do corretor de seguro, né? Se o cliente poder responder sim para qualquer uma delas, a gente já tem capacidade de trazer essas soluções para criar projetos, tá? Então eu tenho perguntas para o meu primeiro backup, eu tenho perguntas para o nosso disaster recover, eu tenho perguntas para o nosso cloud drive, para que vocês possam entender um pouquinho a dor do cliente e falar, posso te cotar uma solução para endereçar esse seu problema? Então, esses são as três soluções que eu digo café com leite para a gente começar o pãozinho quente, como você quiser, para a gente vender de lote. E é assim que a gente começa na maioria dos nossos clientes SMB. Ou eu faço DR, ou eu armazeno, forneço servidor para armazenar, ou a gente vai começar com um backup simples dos dados críticos do cliente. Esse meu primeiro backup, que eu gosto de chamar aqui, até uma sugestão para vocês, né? É como a gente naturalmente mostra para o cliente como é que ele começa a experimentar, tá bom? A gente vai falar numa outra sessão, na próxima, sobre como também a gente pode falar da prova de conceito. A gente vai falar isso no próximo de incentivo, eu vou falar de pré-venda, gente, uma coisa que funciona muito, né? A gente, cliente que está desconfiado, a gente começa com POC, sabe? O famoso primeiro mês é de graça. Então a gente pode explorar essas oportunidades e é assim que a gente explora as oportunidades para a gente entrar no cliente pela primeira vez. Tá bom? Alguma pergunta até aqui para eu ir para o próximo tópico? Tudo bem? Por enquanto, sem dúvidas. Tá? Eu não quero mesmo aqui, gente, que a gente fique explorando o serviço no detalhe. Ser cansativo não é para todo mundo. Eu estou mais interessado que a gente debata aqui o que nós vamos vender, que problemas que o nosso cliente quer resolver, tá? Idem
para outro conjunto aqui que que é o próximo passo tradicional nas nossas vendas onde a gente está, que é virtualização, né? Que são serviços de computação que a gente tem uma cadeia de N sabores, tá? E também que para vocês saibam, quando a gente está desenhando um projeto, e de novo com o time de pré-venda eu vou explorar, é o famoso como é que a gente pode fazer estimativa. Da mesma forma que disco é gigabyte hora, CPU é consumo hora, né? Ligou, eu bileto, desligou, a gente não bilheta, similar à energia elétrica, tá? Então a gente tem aí, só para vocês saberem, N opções do universo de computação, container, aplicação sem servidor, aplicações que eu não preciso administrar a infraestrutura por baixo, virtualização tradicional. Nós temos, de novo, todos os sabores, só para vocês saberem, mas por onde a gente começa de novo com SMB? Separei 2 serviços, tá? Vou começar que nem todo mundo se lembra, que é o Light Sail. O Light Sail é a nossa versão de entrada mais barata de servidor virtual e eu costumo dizer que é uma excelente porta de entrada, porque ele é tudo em um. Em poucos minutos, imagina que a gente pluga na nuvem, servidor, já conectado à rede, disponível na internet com um farolzinho de segurança para que o cliente comece a hospedar sua aplicação ou o seu conjunto de aplicações. Ele foi preparado para o cliente que está começando, para o cliente que quer conhecer, e ele tem uma característica bastante interessante comparado com o EC2, né? Fácil de fazer implantação e mais barata, né? Porque são os servidores mais tradicionais. E eu adoro, é uma excelente forma da gente começar ou até tentar convencer aquele cliente que quer conhecer melhor cloud e ainda está desconfiado, tá? Do outro lado, a grande plataforma, o serviço mais antigo que existe há 18 anos, é o EC2, que é o nosso produto mais completo de instâncias virtuais, que a gente chama que é o servidor virtual. A gente tem centenas de sabores que a gente explora em centenas de aplicações, e é sim o carro-chefe que a gente vende hoje na AWS. Tá? Tudo bem? Junta essa informação com as mais que eu vou dizer, que já já nós vamos juntar tudo e eu vou dizer para vocês o que a gente vai vender de verdade, tá? Segundo serviço que a gente vende demais é o serviço de banco de dados ou serviço de database, tá? Também a gente cobra, tem aí uma cobrança por hora de computação a miúde. Qual que é a diferença, gente, de um serviço de banco de dados para um servidor aonde a gente também pode instalar um banco de dados como na vida normal, né? Eu pego um servidor, instalo Linux ou Windows e deixo rodando lá dentro, instalo um banco de dados. Quando a gente faz esse primeiro modelo que eu estou comentando, eu falo que a gente virtualiza o mundo físico. Eu preciso administrar o servidor de banco de dados, eu preciso dar manutenção no sistema operacional, eu preciso cuidar da atualização ali do software de banco de dados, se é um SQL, se é um MySQL, eu tenho todo esse trabalho. Beleza, e muito cliente prefere que seja assim, e tem um custo. A AWS também oferece o serviço de banco de dados. E é o quê? Ela é responsável pela gestão deste servidor. O cliente foca nas tabelas de banco de dados. Então é similar aí a gente subir na escala de serviço. Então, quando eu estou usando um serviço de banco de dados, a AWS cuida, é responsável por essa disponibilidade do servidor e o nosso cliente, ou no caso você que está fazendo a gestão pelo seu cliente final, basicamente cuida da disponibilidade, vai se preocupar com as tabelas de dados. Toda a infraestrutura que sustenta a base de dados é de responsabilidade da AWS. Tá? Então ele é um serviço diferenciado, mas ele tem N opções, como eu gosto de dizer, se eu preciso de replicação, se eu preciso trazer alta disponibilidade, por ser um serviço, é um clique.
Eu vou lá na plataforma AWS e vou dizer, esse banco de dados aqui agora eu quero alta disponibilidade. E pronto, né? O tempo de setup é menor e a AWS cuida de todas essas... dessa operação do dia a dia. O cliente só vai se preocupar com a tabela de banco de dados. Tudo bem? Só para vocês saberem, né? Como um fornecedor de serviço de banco de dados, a gente tem todo tipo de solução de mercado. Eu vou me ater aqui aos dois serviços mais tradicionais que a gente vende no SMB, o nosso serviço de database oficial, que é o RDS, que é um servidor de base de dados relacional. Pensa nele como servidor físico por hora. E o mais interessante, que software esse RDS vai rodar. A gente é compatível, né? Tem compatibilidade com todos os sistemas de bancos de dados do mercado, tá? Notavelmente, Oracle, o MySQL, o SQL Server da Microsoft e o Postgre, tá? Então, quando o cliente está escolhendo quando você está provisionando um serviço de banco de dados para ele, então, o cliente tem Oracle, sem problema nenhum. A gente provisiona um RDS com e fala Oracle, entendeu? Então, pensa que o RDS é o servidor e o Oracle é o software. A gente é compatível com todos esses bancos de dados de mercado, tá bom? O segundo serviço, o DynamoDB, é um banco de dados para dados não estruturados, também é o nosso segundo carro-chefe. Que a gente fornece também como solução, mas indiscutivelmente o RDS aí é o nosso serviço número 2, que a gente fornece bastante para junto dos nossos clientes. Tudo bem? Deixa eu ver se a Boa. gente tem algum... Dani, o Yuri mandou uma Fala. pergunta se o Lightsail está disponível em todas as regiões. O Lightsail não está disponível em todas as regiões, ele está em roadmap aqui para o Brasil, tá? Ele não está na região São Paulo, mas a gente tem centenas de clientes no Brasil, tá? Oh meu Deus, a latência está super adequada para as aplicações que o cliente estão fazendo, então a gente está tendo um índice de aceitação bastante bom, tá? Então, por essa razão, a gente não está preso ao fato de que a gente não tem em São Paulo ainda. A gente está olhando ali, usando o leste ali na Virgínia com toda a tranquilidade, tá bom? Sem nenhum estresse, tá? Beleza? Tem mais alguma, Rei, aí que eu não estou vendo? Por enquanto não, pessoal. Se tiver dúvida, se for Tá. colocar aqui no chat, lembra de colocar Uhum. para todos os membros da equipe, enfim. Isso, Vai ser porque eu muito não fácil de recebi ver, aqui. tá? Boa. Gente, eu estou muito rapidamente passando pelo serviço que eu já quero juntar tudo e falar o que nós vamos vender, tá? Gente, da parte de networking, né? Quando a gente está colocando a infraestrutura e a aplicação do cliente dentro da AWS, a gente também tem um ambiente isolado ali do cliente que inclusive separa esse cliente de todos os outros. Eu gosto de fazer uma analogia. Pensa que a gente vai ligar esses servidores virtual ali num switch virtual e vai ter o seu roteador virtual completamente isolado de outros clientes, né? Esse mecanismo de separação virtual, né, de isolamento dos recursos do nosso cliente, ele se chama de VPC, né, que é uma cloud privada virtual, né? Essa é a tradução. E só para que vocês conheçam, quando a gente está fazendo o projeto, ó, eu quis aqui fazer algumas informações que são assim, são os tijolinhos fundamentais para a gente olhar quando a gente está desenhando o projeto, tá? A rede virtual em si, que a gente cria dentro da AWS para conectar os nossos servidores e bancos de dados, ela não custa nada. Tem itens acessórios que custam dependendo do projeto, mas nas maiorias dos projetos SMB, a nossa VPC não tem custo nenhum. Uma coisa importante para você saber, todo dado que sai da AWS, sai da nuvem AWS em direção ao usuário que está consumindo, que é o que a gente chama de dado de saída, ou DTO, ou Data Transfer Out, ele é bilhetado em giga e é assim que a AWS cobra no final do mês. Gigabit consumido total por mês.
Então, pensa o seguinte, o Daniel, usuário, está acessando uma aplicação do seu cliente final que está na AWS. A página que eu descarrego e vem para o meu PC, ela está sujeita a esse dado de saída. Saiu da nuvem e veio para o meu computador. E essa coleção de dados que a gente contabiliza, tá bom? Vou falar com o nosso time de pré-venda mais sobre isso, mas esse é um consumo razoável quando a gente está fazendo o projeto para o nosso cliente. Tá? Até aqui, até gosto de dizer quando a gente está desenvolvendo um projeto que o cliente pergunta, né? Quanto custa um projeto, né? Eu falo que basicamente a gente tem que calcular quantas CPUs a gente vai ter hora, quanto que a gente vai armazenar em giga, quanto de potencialmente de dado vai sair da nuvem para os usuários que vão consumir. Com essas três variáveis, a gente consegue ter uma boa estimativa de quanto vai custar esse projeto rodando na AWS, tá, pessoal? E aí, obviamente, eu vou dar uma aprofundada nisso com o nosso time nas sessões de pré-venda, tá bom? VPN, né, só para a gente fechar para vocês saberem, obviamente, né, aquele cliente que tem a sua rede corporativa ou ele que é usuário móvel acessando os recursos da AWS utilizando a VPN tradicional, eu quero criar, né, uma comunicação segura, a gente tem esse serviço e a gente cobra, grosso modo, por conexão, tá? Então, tantas conexões eu multiplico por essas conexões a um valor de conexão por mês. Esse é o modelo que a gente costuma cobrar. Tá bom? O que a gente também... assim, eu gosto de dizer o seguinte, o que existe no mundo físico de networking, a gente tem relacionado, né, similar em serviços dentro da AWS. Falar de networking, dá para ficar semanas, né? Para o nosso cliente SMB aqui, a gente vai basicamente usar o DNS aqui, que é o serviço do Route 53, a VPC e a VPN, tá? Vou dar um destaque e vamos para o Network Firewall também, que é o que eu falo, o que a gente vende aqui nos nossos clientes SMB, né? Nós podemos explorar nos projetos, tá? Queria dar esses 4 detalhes. Todo projeto, basicamente, é feito sobre uma VPC, que eu comentei que não tem custo. Eventualmente, cliente necessita ou pede por segurança que exista uma VPN de conexão aí, de forma segura, a gente fornece. Muito cliente deseja também o Network Firewall. Você vai poder oferecer firewalls de mercado dos nossos parceiros tradicionais dentro da nuvem, Sophos, Fortinet, Cisco, etc. Mas também temos o próprio Network Firewall da AWS, que ele tem um preço interessante, a gente pode colocar junto dos nossos projetos. E também quero dar um destaque no CloudFront, que é o nosso serviço de CDN. CDN é eu trazer o conteúdo da internet mais próximo dos nossos usuários. Exemplo clássico, Netflix. Você está no Brasil acessando um conteúdo. A Netflix não tem um data center no Brasil, ela não está usando uma região AWS. Ela usa o conteúdo do CloudFront, né? Pelo serviço CloudFront. O conteúdo está mais próximo dos nossos usuários porque ele está aqui como se estivesse no POP, aqui no ponto de presença, no que a gente chama de edge. Então, com isso, a gente acelera o conteúdo para mais próximo dos usuários. E para o colega, por exemplo, que perguntou do Lightsail de estar lá na Virgínia, a combinação de alguns casos de usar o Lightsail mais o CloudFront, a percepção do usuário aqui é que praticamente o serviço está rodando local, tá bom? Mas ele é aí um habilitador de solução para que a gente possa aproximar as aplicações perto dos nossos usuários, tá bom? Gente, de novo, eu não quero que vocês lembrem de tudo. Vamos para as cabeças. O que a gente quer investigar no nosso cliente para a gente vender, tá? Então, para a gente começar, virtualização,
eu estou entendendo aqui que o meu cliente quer começar com uma aplicação de teste, ele quer um site novo, uma aplicação nova, que ele gostaria de explorar sem necessariamente fazer a compra tradicional, atender uma demanda não esperada. Enfim, uma vez que a gente consiga entender um pouquinho o que o nosso cliente está procurando de aplicação nova, é uma oportunidade da gente fazer essa virada de chave. Você precisa mesmo de um servidor, por que não colocar em nuvem? Né? É rápido, é prático, ele pode testar, ele pode aumentar ou diminuir essa carga. A gente tem N motivos aí para ajudar o nosso cliente. Basta entender um pouquinho o que ele quer fazer. Nós não vamos virar especialista em aplicação, tá, meus amigos? E o que a gente preparou para vocês, que a gente chama 4 oportunidades de conversa, né? O meu primeiro ambiente em nuvem, que é o Light Sail, que eu já aqui comentei com vocês, é o mais barato, rápido de provisionar e em alguns cliques a gente já deixa ele funcionando. O acesso web rápido e seguro, como eu bem falei para vocês, eu tenho cliente que não vai abrir mão do seu data center, mas ele está crescendo, ele tem que estar com mais usuários, ele está com desafios de desempenho. Por que não a gente utilizar o CDN, o CloudFront, como eu conversei aqui com vocês, para expandir o seu acesso? A gente ajudou recentemente um cliente que estava indo para outras regiões e basicamente a gente colocou o CDN para espelhar o data center dele local, tá? O CDN não precisa só ser um data center que está dentro da AWS, é qualquer data center. O ambiente 2.0, aí a gente entende que é um cliente que já está em nuvem, ele já quer evoluir, e aí a gente vai usar a infraestrutura tradicional de EC2 da AWS. E caso vocês não saibam, a gente ainda tem alguns casos que a gente vem atendendo no Brasil, que eu estou chamando aqui de computação híbrida, que é o quê? O cliente quer o benefício da cloud, mas ele tem desafios de latência extremamente baixa. Varejo, telecom, manufatura, eu preciso do servidor perto de mim. Então a gente tem a capacidade de estender a nuvem AWS para dentro do data center do cliente. Então eu levo um servidor AWS dentro do cliente e gestiono e gerencio ele, integro com todos os serviços como se ele tivesse em nuvem. Tá bom? De novo, eu não quero entrar em todos esses detalhes, ó. Esse material eu vou deixar para vocês. O que a gente preparou? Uma sequência de perguntas para o time de vendas, para que vocês possam explicar, possam tentar abrir uma boa conversa com o seu cliente para entender. E eu falei, basta um sim nesses bulletzinhos aqui para a gente poder apresentar e falar mais do que a gente gostaria, tá? Então, pegando aqui o meu ambiente de nuvem, poxa, estou precisando testar uma aplicação para ontem. Vamos pro Light Sail? Vamos provisionar isso, porque dá para provisionar em minutos. Eu estou com o desafio do meu data center e quero expandir porque eu preciso de mais usuários. Vem cá. Por que não? Você não pode estar utilizando o CDN, mantém o seu data center, estende ele utilizando a nuvem. Quero evoluir a solução que eu já tenho, eu quero migrar. Vamos então usar aqui o nosso EC2. Eu gosto da nuvem, mas eu tenho desafio de latência. Então, todas essas perguntas, gente, nós não vamos explorar aqui no limite. Eu deixo aqui para vocês com esse material e materiais que a gente vai conversar, tá? Eu falei que basta um sim de um cliente aqui para qualquer um desses tópicos para a gente poder ter boas conversas. Tá bom? Gente, alguma pergunta? Quer falar o que pôr aqui no chat? Eu não estou vendo pergunta ainda. Deixa eu ver aqui no Q&A. Já respondido. Gente, tudo bem até aqui? Sim? Não? Valeu, Yuri. Tudo certo. Gente, espero que não esteja ninguém pagando boleto, rede social, nem respondendo e-mail, tá? Vamos aqui. Vamos olhar e discutir. Vamos lá. Olhei muito o admin, tá? Mas nós também separamos algumas coisas para os usuários dos nossos clientes. Então a gente separou aqui algumas coisas que a gente está vendo muito acontecer no SMB, tá? Gerenciar a massa de documentos, a gente está ouvindo muito, né? Transformação digital, digitalização, ferramental para usuário e até
a temática de desktop, né? Lembram do VDI? Esse tema continua bastante recorrente aqui nos projetos que a gente vem captando. Então, o que eu trouxe aqui primeiro para a gente falar? O desktop em nuvem, não sei se vocês conhecem, a gente tem uma solução que é o Workspaces, e aí efetivamente é isso, é eu utilizar o poder computacional da nuvem para levar desktop para os nossos usuários. Então, aquele usuário que está remoto, o usuário que está com computador obsoleto, que já tem o Team Client, evoluir utilizando as nossas soluções AWS, tá? É o que a gente está chamando aqui do desktop em nuvem. Colaboração de documentos. Tenho times em campo, eu não quero armazenamento... eu não quero mais armazenamento local, o time está distribuído, a gente tem a solução de Workdocs para nossa colaboração de documentos. E a gente também preparou aqui um conjunto de soluções já integradas que a gente está atendendo alguns casos de digitalização de documentos, né? O cliente sobe ali os PDFs, sobe imagem, a gente digitaliza tudo e leva para dentro de uma base de dados. Então, N clientes de N segmentos, de N verticais, a gente vem automatizando um pouco esse tipo de solução, tá? Parece que eu vi uma pergunta aqui. Espera aí, deixa eu ver. Microsoft está vendendo Windows na nuvem. O produto AWS terá preço mais competitivo? Fábio, você está falando de desktop ou você está falando de máquina virtual? Servidor Windows. A gente atende os dois casos, tá? Os nossos preços de desktop virtual são competitivos. A gente tem pacotes mensais, né, que são como combos. A gente tem pacote onde a gente combina o Workdocs aqui para colaboração de documentos com o desktop virtual, então a gente é bastante competitivo. E falando de servidores com o Windows, a gente tem programas de incentivo, inclusive, para o cliente migrar os seus servidores e suas licenças a baixo custo. A gente tem um programa específico para isso e muito sucesso. Tá bom? Então, a gente já está nessa pista dessa temática aí há pelo menos 18 anos. Tá bom? Acho que a gente pode ajudar bastante. Tá? Separei aqui para vocês também a parte de produtividade. Então, perguntas aqui que, de novo, eu falo, se você tiver um sim para essas, a gente pode te ajudar aí a trazer os projetos para a mesa, tá? Para cada uma das soluções, conforme eu falei, eu só vou utilizar o nosso tempo aqui para a gente ir para a parte final, tá? Parece que a gente tem mais uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver... Já respondi do desktop, espero, o Felipe. Fábio, em relação aos valores, como convencer o cliente de que a aquisição de um desktop virtual é mais vantajoso do que a aquisição de um notebook? Boa pergunta, eu uso dois argumentos, tá? Primeiro, a disponibilidade que a gente traz, e a segunda, Felipe, o ferramental, tá? Suporte, dia a dia. Máquina deu problema, máquina parou, o usuário estragou tudo. Com o mecanismo de imagem, a gente faz rollback, deixa o usuário voltando a trabalhar em 2 minutos, né? 3 minutos, 5 minutos. Então, a gente, vamos dizer assim, eu vou pelo lado do suporte do usuário. Então, o usuário está com um problema, restabelece o seu computador e vida que segue. Então, a gente reduz muito aí o TCO de suporte de usuários, e isso é uma conta que faz bastante relevância, tá bom? Outro ponto, voltando para a infraestrutura. O desktop é um produto que normalmente os nossos clientes precisam renovar a cada 3 anos. Se a gente mantém esse desktop e só traz a tela, a gente estende a proteção de investimento desse hardware já feito para mais 2 anos, mais 3 anos. A gente precisa fazer a conta do todo. Mas esse aí é a formulazinha que a gente usa. Tá bom?
E boa, Yuri, desktop virtual não deprecia, né? Mas bom comentário, porque ele está falando ali do hardware, tá? Mas é importante esses temas. E outra coisa na nuvem, né, gente? Só comparar um servidor com um servidor virtual não é o suficiente, tá? Essa comparação é injusta. Muita coisa que a gente faz, tá? Eu preciso comparar carga de trabalho. A gente fala muito isso com o parceiro e nós vamos abordar isso lá em pré-venda, tá? O cliente fala, cota para mim um servidor de 4 CPU, 60 GB, tal. Você vai fazer, vai dar diferença. Não é o caminho que a gente trabalha. Eu quero dizer o seguinte, quanto que você está consumindo, que a comparação tem que ser de consumo, porque a gente cobra por consumo, entende? Se a gente cair nessa, a cloud sempre vai ser cara, tá bom? Vamos discutir bastante isso na pré-venda, tá? Então importante a gente entender o que que eu não, é uma conversa um pouco mais profunda, entende, gente? O que que você quer fazer, seu cliente? Qual que é seu problema? Do que a gente só ser mero fornecedor de caixa. Então esse é um mindset importante que a gente precisa trabalhar, tá? Deixa eu seguir que eu só tenho mais 5 minutos. Segurança, gente. Segurança, ela tá embrenhada, para usar um termo aqui do meu interior, ela está em todo lugar. Nós temos N serviços de segurança para infra, para proteger dado do usuário, para proteger acesso, vai longe, extensamente. Eu quero me focar nas coisas que a gente fornece normalmente em S3, ó, porque eu li o S3 aqui em SMB, tá? E ela é uma precificação um pouco mais diferenciada, porque eu estou olhando muito os nossos serviços. Então, só para você ter uma ideia, firewall de aplicação em nuvem, a gente cobra por regra. Firewall de nuvem, a gente cobra por tráfego que passa pelo firewall. Outros serviços a gente tem por evento, a gente tem por regra. Então ele é muito granular dependendo do projeto que a gente pode fazer. E é por isso que é mais fácil trazer segurança dentro dos nossos projetos, porque a gente consegue permitir que mesmo o usuário pequeno tenha acesso a soluções de segurança que ele não tinha antes, tá? Então olha só um pouco aqui interessante. A gente tem N proteções, tá? Eu vou começar aqui à direita, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, gestão de nuvem, tá? Que é gestão de nuvem? Como é que a cloud funciona? Quem que pode criar recurso, ter acesso a recurso dentro da operação, tá? É uma funcionalidade que faz parte da nuvem AWS. Então tem um serviço que gesticula tudo isso que não tem custo, que é o IAM. Os demais, o Artifact aqui, ó, para eu gerar documentos de compliance é sem custo, mas eu queria dar um destaque aqui, tá? Então a gente pode falar de segurança da operação, compliance, detecção ou fuga de informação, a gente tem serviços para isso, que são todos granulares no consumo, e a gente tem uma quantidade que eu falo que é de proteção de aplicações. Já é aquela segurança do usuário que está acessando o sistema. Então a lista vai longe. Eu quero ir para as cabeças o que a gente coloca naturalmente em projetos que a gente está iniciando no SMB. O IAM, para operar a cloud, eu já falei para você que não tem custo. O multifator de autenticação, aquele famoso autenticação de 2 fatores, na verdade pode ter mais do que isso, é uma recomendação que a gente precisa fazer e também é uma funcionalidade que não tem custo. E normalmente, quando a gente leva a carga de trabalho do cliente para a nuvem, a gente posiciona o faro de aplicação web, esse cobrado por regra, e o faro de rede da AWS, que cobra por volume, tá? Então, se a gente começa a entender o que o nosso cliente está procurando, não é só mover o workload, se ele tem a preocupação com controle perimetral, controle de saída, segurança dos arquivos que ele bota na nuvem, a gente separou aqui 3 soluçõezinhas que a gente está vendendo muito bem, posiciona muito bem, tá? Armazenamento seguro é uma parceria que a gente tem com a Trend. Então, se eu boto arquivo na nuvem, eu já quero investigar se são arquivos bons ou ruins ou maliciosos. Então, é uma forma
da gente começar, depois que a gente começa a fazer backup em nuvem, o firewall de rede, para as cargas de trabalho que a gente começa a trazer, e se a aplicação é uma aplicação web sobre o firewall de rede, a gente recomenda o firewall de aplicação web, que ele está lá mais especializado em lidar com os ataques de internet, com os roubos de acesso que se faz utilizando HTTP, tá? Para no final do dia estragar aí a disponibilidade das aplicações, tá? Então, de novo, para cada tipo de solução a gente participou aí, eu compartilhei um rolzinho de perguntas. De novo, vou deixar esse material com vocês, que daqui para diante, gente, é muito mais entender o que a gente precisa perguntar para o nosso cliente se não há nada de projeto para a gente fazer uma boa descoberta, tá? Queria parar por aqui, eu sei que foi muito corrido, queria fazer um comentário final e queria saber se alguém tem alguma pergunta por chat ou por Q&A. Deixa eu ver. Acho que não, né? Eu não estou vendo. Por enquanto, não. Perguntas finais, gente? O que fica de fechamento aqui, gente? Eu acho mais importante para a gente passar a régua aqui nessa nossa sessão, tá? Uma coisa é o cliente te procurar e falar, eu preciso disso. Outra coisa é a gente sentar na mesa do cliente e falar, por onde eu posso começar? Então, eu queria fazer um resumão aqui, gente. Se a gente vai falar com o cliente, vamos ouvir de backup e recuperação, disaster recovery, como é que o nosso cliente está, se ele tem problema, né? Ele pode parar hoje? Ele tem essa demanda? Eu acho que isso, para mim, é a pergunta número 1. Todo projeto com cliente que não é de cloud começa por backup e recuperação. É a porta de entrada para depois a gente entrar com aplicações, porque ele já está mais confortável, e aí a gente quer entender um pouquinho de novo. Nós não vamos virar especialista em aplicação, mas o que ele está procurando, né? Eu deixei o hall de perguntas aqui para vocês estudarem um pouquinho e conhecer, né? E aí, de novo, a gente pode começar mais simples e depois a gente pode mover para uma estrutura um pouco mais sofisticada. Produtividade de usuário também está em pauta. E, finalmente, segurança, né? Dificilmente a gente vende um projeto de segurança. Em qualquer um desses três, a gente adiciona uma camada adicional de segurança para que o cliente esteja mais, tenha mais a sensação de controle. Tá bom? Os recados que eu queria dar aqui, né? Ninguém vai sair aqui super sapiente, mas eu vou realmente compartilhar aqui esse material. Nós também temos o nosso catálogo de ofertas, onde tem essas ofertas no detalhe, né, Rei? E a gente tem só da parte de perguntas, umas 10 pagininhas ali para ajudar vocês a falar, poxa, eu preciso entender dessa temática, não de AWS, mas de problema de TI, para falar, poxa, seu cliente, aqui a gente pode posicionar alguma coisa interessante, tá? Exatamente, Daniela, isso que eu ia falar. A gente tem um material com esse conteúdo mais detalhado para vocês estudarem, entenderem formas de prospecção, que perguntas a gente faz para o cliente e também certinho, até com perspectivas de valores para cada oferta, enfim, para dar um norte para vocês, tá? O Tá. Fábio até comentou que costuma mesmo trazer situações de desastres, onde o dado fora da empresa está resguardado. Essa é uma situação bem Deixa clássica, eu. né? Ó, gente, agradeço, mas vou falar mais um pouquinho que eu gosto até do comentário do Fábio, tá? Recuperação de desastre, todo cliente quer, mas ele acaba não tendo internamente, porque, poxa, às vezes você tem que ter backup adicional, storage adicional, servidor adicional. A gente tem uma solução de DR, né? O Disaster Recovery, ele é uma solução aonde a gente vai fazendo sincronia dos discos do nosso cliente na nuvem AWS. Se o servidor do nosso cliente cair, nós vamos levantar pontualmente esses servidores na nuvem. É o famoso DR como serviço. Então, a gente tem como estudar isso com o nosso cliente. Então, por exemplo, poxa, subi a máquina na AWS por uma semana. Foi o tempo de recuperar o data center. O data center voltou ao ar, eu desligo os servidores na AWS. Então, o custo para o cliente, né, a temática de resiliência, de você ter uma oferta de recuperação,
é realmente barata, pontual e é uma excelente forma da gente começar a fazer negócio, tá? Daniel, eu já vendo essas soluções, então o que que eu recomendo? Explorar mais, porque é possível baratear as ofertas que você já tem usando o cloud, tá? O custo fixo em cima de dados EVPN quando não estiver usando, o custo fixo fica em cima de dados e VPN enquanto não estiver usando, certo? Acho que o Guilherme tá me perguntando em relação ao DR, né? Olha só, Guilherme, enquanto a gente está copiando o dado do DC para dentro da AWS, é o que a gente chama de transfer in, né? O dado sai da AWS e vai para a nuvem. Isso já não tem custo. Se você fechou uma VPN, sim, né? Enquanto essa VPN está no ar, eu estou é, gastando. Embora a replicação do disco ela já é feita de forma criptografada, tá? Então não necessariamente você precisa ter a VPN. O que que eu vou gastando mensalmente? O disco, né? Eu tenho um disco espelhado dentro da AWS. E aí, eventualmente, quando o DR sobe, eu vou pagar o custo dessa CPU pelo período que ficou e o dado que saiu, como você muito bem mencionou. E a gente não explorou muitas outras coisas que existe, tá? A gente tem o que a gente chama de free tier. O que que significa? Os 100 primeiros gigabytes de transfer out, a AWS não cobra. Então a gente vai explorar também na pré-venda o free tier, o que que já está embutido. Não é a única solução, tá, gente? A gente tem ferramental para POC, para baratear o custo, incentivo para o cliente, tudo isso a gente vai explorar nas sessões de pré-venda, tá? E algumas coisas na sessão de vendas, porque os nossos vendedores precisam entender os incentivos, tá bom? É só para molhar o bico, essa primeira aqui, e a gente se vê semana que vem, né, Rei? Com as próximas, né? Isso mesmo, pessoal. Para quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, eu deixei o link aqui no chat, tá? A gente vai mandar os materiais, dicas. Também, se surgir alguma dúvida fora das sessões, pode mandar por lá. O Dani tá lá, o Gus também tá lá no AWS, a gente também tá no grupo para atender vocês, tá? E também qualquer atualização sobre as sessões, informações, horários, a gente reforça por lá, tá bom? É um espaço para vocês também. E é isso mesmo. Obrigada pela presença de todos. Boa semana para vocês. Nos vemos na próxima. Obrigado, gente. A gente continue com dúvidas ali no Zap, tá? Se precisar, tá bom? Tchau, tchau. Valeu.